Boa noite para você. A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje 3 homens que tentavam assaltar um caixa eletrônico dentro da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na zona centro-sul da capital. Outros 2 conseguiram fugir. O método usado pelos criminosos era bem parecido com o que resultou no roubo de um caixa eletrônico localizado em uma outra universidade da capital esta semana. A Polícia Militar conseguiu prender em flagrante nesta madrugada 3 dos 5 suspeitos de tentar assaltar este caixa eletrônico na Universidade Estadual do Amazonas, na zona centro-sul de Manaus. Anderson Eduardo Pereira da Silva, Fabrício Franca de Oliveira e Charles Gomes Freitas usaram maçarico industrial para tentar abrir o equipamento. Onde renderam os vigilantes que estavam lá no quarto de hora, aprisionaram mesmo numa sala de aula, amordaçaram e amarraram mesmo. Inclusive, teve um vigilante que levou uma coronha na cabeça, posteriormente teve que ser levado ao pronto-socorro e fazer o reparo. Com eles também foram encontrados uniformes da Polícia Militar, além de aparelhos eletrônicos e um carro. A polícia investiga se o grupo também é responsável pelo roubo de outro caixa eletrônico dentro de uma universidade particular, ocorrido nesta terça-feira, já que o método usado nos 2 crimes é parecido. Os 3 devem ser encaminhados ainda hoje à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. E 17 pessoas, entre elas 3 menores, foram detidas esta manhã durante a Operação Mercúrio 2, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em Parintins. As investigações começaram em setembro do ano passado. Durante a operação também foram apreendidos 2 veículos, 3 motos, equipamentos eletrônicos, drogas e R$3 mil em dinheiro. De acordo com o Departamento de Polícia do Interior, o entorpecente chegava da capital para ser distribuído na cidade. Após os depoimentos, os responsáveis pelos adolescentes assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Os adultos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o crime e ficarão à disposição da Justiça na unidade prisional do município. Após muita polêmica entre os desembargadores, esta manhã a portaria que previa corte de gastos no orçamento do Tribunal de Justiça do Amazonas foi suspensa temporariamente. A portaria que visa cortar gastos do Tribunal de Justiça do Amazonas foi suspensa por decisão da maioria dos desembargadores durante uma reunião na manhã de hoje. O assunto só voltará a ser discutido após o retorno do presidente titular, desembargador Ari Moutinho, que está de férias. Nós temos que medir os gastos de acordo com aquilo que nós dispomos em nosso orçamento. Então, tem que ter um controle muito mais rigoroso, sempre com vista à lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos aguardar até o dia 28, nós teremos uma notícia a dar aos nossos servidores e magistrados desta instituição. O documento foi publicado nesta terça-feira. Hoje, o presidente em exercício do Tribunal de Justiça reforçou o objetivo da portaria assinada por ele. A redução de gastos no que pertine a passagens diárias, redução de gasolina, convocação dos concursados aprovados neste último concurso, dispensa de todos os temporários e outros enfoques que constam na minha portaria. Ainda de acordo com o desembargador, o tribunal já está alcançando o orçamento previsto para este ano, que é de R$501 milhões. A polêmica ocorre em torno da greve dos servidores da Justiça no Estado, que já dura pouco mais de uma semana. Os servidores reivindicam o pagamento das diferenças da database, com correção desde 2008, o pagamento da diferença das horas extras desde 2009 e a nomeação de todos os 300 candidatos aprovados no último concurso do TJM. A greve só vai acabar quando pagar o que se deve aos servidores. Quando os 30 milhões que foi repassado para quitar as dívidas com os servidores estiverem nos seus contra-cheques. A Companhia de Gás do Amazonas anunciou esta manhã novos investimentos para ampliar a rede de distribuição de gás natural no polo industrial de Manaus.
O gasoduto Urucu-Coari-Manaus iniciou as operações em 2009, com capacidade para transportar até 5,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. A rede abastece atualmente 28 empresas do polo industrial de Manaus. A meta agora é ampliar essa distribuição. Até julho deste ano, 32 empresas já devem estar operando com energia à base de gás natural. Com a rede de distribuição, com o volume de gás abundante, com as reservas que o Amazonas possui, esse volume esse número de clientes, ele seja até maior do que as nossas expectativas. Segundo um levantamento feito pela Companhia de Gás do Amazonas, a economia só em relação ao óleo combustível é de 9%. E se comparado com o diesel, é possível poupar até 17,5%. Já em relação ao gás de cozinha, o gás natural é 43,5% mais barato. Isso não apenas leva gás para o consumo dessas empresas, mas muda economicamente o padrão de custo dessas empresas e isso contribui para a competitividade das empresas do Distrito Industrial. Atualmente, o gás natural é usado em carros como alternativa para gasolina e álcool e é distribuído em 3 postos da cidade. A meta é aumentar a rede de distribuição de 48 para 116 quilômetros até o segundo semestre de 2016. Outra meta estabelecida pela Cigás é que a partir de julho de 2016 comece o processo para a instalação do gás natural em residências. Segundo o diretor técnico da companhia, é possível economizar até 30%, mas a instalação só se torna viável se for feita em edificações verticais. São necessários altos investimentos para atender o segmento de varejo e existe uma ordem de ingresso de clientes que permita com que isso não impacte fortemente na tarifa de gás. A Semana Santa fez aumentar a oferta de peixes aqui na capital. Pescadores também passaram a comercializar o pescado às margens do Rio Negro, no centro de Manaus. Mas esse comércio improvisado, que oferece preços mais atrativos, também pode ser um risco para a saúde devido à forma inadequada de armazenamento. Bem ao lado do Mercado Municipal de Manaus, o movimento esta manhã era intenso. Dezenas de pessoas à procura de peixes. A cena se repete um dia depois da fiscalização da Prefeitura para retirar os vendedores ambulantes que aproveitam a Semana Santa para vender o pescado. Aqui os consumidores são atraídos pela diversidade do pescado que chega em canoas e que vai parar nas bancas improvisadas dos ambulantes. De acordo com os vendedores, o peixe é trazido em grande quantidade para atender à procura. Os preços são convidativos. 50 reais que é 10. O tratamento do peixe chega a ser feito no local. Como é que vocês lavam o peixe? Com a água da torneira. Entre os mais procurados está o tambaqui, que não sai por menos de R$ 25. Mas aqui os peixes também são expostos no chão. Estou comprando aqui porque está barato, R$ 25 a unidade. Na feira é 35, 40, mesmo tamanho. Vou levando matrichão. Tá barato, tá bom o preço. Já no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que reabriu as portas no fim do ano passado, após ter ficado 7 anos fechado para a reforma, o movimento era tímido na manhã de hoje. Para os permissionários, não há muito o que comemorar nessa Páscoa. A nossa situação é essa. Estamos sem freguês. O prefeito inaugurou esse mercado, entendeu? Para a gente trabalhar aqui mais à vontade, entendeu? Mas vocês estão vendo as qualidades aqui. É igual um cemitério aqui. Agora por causa de quê? Por causa dessa feira aqui do lado. Em meio a tantas ofertas, o consumidor deve ficar atento na hora de comprar um alimento fresco. No caso do peixe, não basta apenas avaliar o preço, é preciso também observar a qualidade e a procedência do produto. O alerta é deste médico veterinário da Fundação de Vigilância em Saúde. Um peixe nessas condições que está sendo ofertado aqui na beira oferece risco à saúde, porque é a contaminação. Se o peixe não vem contaminado, é contaminado aqui, devido ao acondicionamento do peixe. Ficar atento.
Depois de perder o controle da direção, o motorista de um ônibus invadiu na manhã de hoje a grade de proteção do Centro Social Urbano, CSU, do bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com Manaus Trans, não houve feridos. O motorista deve responder por danos públicos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Boca do Acre, o céu fica parcialmente nublado com chance de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Maués, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva no decorrer do período. Mínima de 23 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, também o tempo fica nublado a encoberto e com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. O nível do Rio Madeira, que registrou esse ano a maior cheia da história, já começa a baixar. A subida das águas, também nas calhas dos rios Purus e Juruá, ainda deixa 14 municípios em situação de emergência no interior do estado. Em um deles, o Maitá, o estado é de calamidade. Há mais de 2 meses convivendo com as consequências da cheia, a população de Boca do Acre ainda enfrenta problemas de desabastecimento, já que a principal ligação com os estados do Acre e Rondônia está em péssimas condições. O motorista que segue pelo trecho amazonense da BR-317, que liga Boca do Acre, a capital do Acre, Rio Branco, encontra uma estrada em péssimas condições. A situação é mais crítica nos trechos sem asfalto. Muita lama e enormes buracos tornam esta parte da rodovia praticamente intrafegável. Péssima. Tem bastante gente reclamando. A dificuldade de trafegar nessa estrada está umas condições muito precárias, muita lama, muito atoleiro. Apesar de estar localizado no estado do Amazonas, a maior parte dos produtos que abastece Boca do Acre chega dos estados do Acre e Rondônia. Mas diante das condições da rodovia, muitas empresas de distribuição estão ficando no prejuízo, já que os veículos estão quebrando no caminho. O pessoal de Boca do Acre é um povo muito hospitaleiro, o pessoal não merecia isso não. Todo ano é essa dificuldade, chega o inverno, mas acaba tudo que tem aí. Quebra caminhão, tem prejuízo? Todo ano nós reformamos 2 vezes o caminhão e nós não estamos mais aguentando. Este taxista conta que já perdeu as contas de quantas vezes ele e os amigos tiveram os carros danificados ou ficaram atolados. Bateu o motor de táxi, deu uns 5 táxis bateram o motor. Vocês viram em comboio? Em comboio, 10, 20 carros, todos passavam primeiro, tiravam os passageiros de dentro, passava todo mundo a pé. Aí a gente passava sozinho empurrando o carro. Na tentativa de amenizar a situação, a Secretaria de Obras de Boca do Acre vem fazendo intervenções na estrada para facilitar o acesso dos veículos. O município está fazendo devido à estrada estar interditada, a gente está trabalhando para desinterditar, para dar o tráfego à população. Este ano, a cheia do Rio Madeira provocou a pior crise de desabastecimento da história de Boca do Acre. Em muitos comércios, as prateleiras ainda estão assim, vazias, e boa parte dos postos segue sem combustível. 1 litro de gasolina chegou a ser vendido a R$10 na cidade. Tinha pessoas que vendiam de R$10 um litro. Aí tinha uns que vendiam de 6, de 5, era assim. Com o início da descida das águas, agora fica a expectativa para a cidade voltar à rotina normal. Esta manhã, o Comando Militar da Amazônia antecipou as comemorações pelo Dia do Exército. Quase 500 militares participaram da formatura. A data certa é dia 19 de abril, mas esta manhã o Comando Militar do Amazonas já iniciou as comemorações pelos 366 anos do Exército Brasileiro. Na formatura realizada no Centro de Embarcações do CMA, 30 pessoas, entre autoridades e professores universitários, receberam homenagens pelo apoio também dedicado às Forças Armadas. Os policiais militares são capacitados, são treinados também junto ao Exército Brasileiro, tanto aqui na Amazônia quanto em outros locais. Enfim, é uma parceria de muito tempo. Os militares também fizeram uma demonstração dos meios de transporte mais utilizados pelo Exército na Amazônia. Entre eles, barcos e helicópteros que prestam assistência médica no interior do estado. Estamos pacificando áreas indígenas, estamos vigiando as fronteiras, estamos contribuindo para a ciência, estamos fazendo atendimento médico de indígenas, estamos contribuindo para o desenvolvimento, enfim.
Esse é o Exército brasileiro, é o Exército do povo do Brasil. Na solenidade também foi apresentado o novo comandante do Comando Militar da Amazônia, o general de Exército Guilherme Teófilo. Nós tivemos agora a oportunidade de ficar 2 anos e meio no comando da 12ª Região Militar, que é a região responsável pelo apoio logístico na Amazônia Ocidental, nos 4 estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O general de Exército deve assumir o cargo no dia 29 deste mês. Agora o futebol. Princesa dos Solimões, time de Manacapuru, estreia logo mais na Copa do Brasil. A partida vai ser disputada no estádio do SESI, aqui em Manaus, contra o Brasiliense do Distrito Federal. As informações com o repórter Neto Cavalcante. A partida está marcada para começar às 8h30 da noite no horário local. O estádio do SESI deve receber muitos torcedores. Foram disponibilizados 3.000 ingressos a R$20 a inteira, R$10 a meia. A bilheteria aqui do estádio do SESI vai estar funcionando para receber esses torcedores que não conseguiram comprar os ingressos de forma antecipada. A partida promete. O Princesa dos Solimões vem bem no campeonato amazonense, fazendo uma boa campanha. Foi campeão do primeiro turno, vem fazendo uma campanha 100%, está invicto nesse segundo turno do campeonato amazonense. Já o Brasiliense tem jogadores de destaque nacional, como o meia Zé Roberto, que ficou conhecido no Botafogo, foi campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo. Na dupla de zaga, Fábio Braz e André Luiz, jogadores com passagens por Vasco da Gama, Corinthians, Santos. Mas o Brasiliense, assim como o Princesa dos Solimões, disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Os detalhes dessa partida de logo mais entre Princesa dos Solimões e Brasiliense pela Copa do Brasil, você confere na edição de amanhã aqui do nosso jornal. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E agora vamos falar de Páscoa. A dica de hoje também é bem fácil de fazer em casa. São biscoitos que podem ser personalizados com o tema do coelhinho. Uma boa dica para presentear ou até mesmo ganhar um dinheirinho extra. Só de ovos de chocolate é feita a Páscoa. A receita desta confeiteira promete dar um toque diferente para a data. E preparar esses biscoitos é tão simples que qualquer um pode fazer. É facílimo. A criançada vai adorar fazer esses biscoitos. Para começar, basta misturar 250 gramas de açúcar com a mesma quantidade de margarina. Uma colher de água ajuda a dar crocância para a massa. Depois, é a vez de acrescentar aos poucos aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo. Não precisa sovar nem bater na massa, o biscoito é delicado. O ponto dessa massa é até ela soltar das mãos. Para dar um toque diferente, Inês mistura a massa com granulados de chocolate. E aí é só usar a imaginação para modelar os biscoitos do jeito que preferir. E a gente vai colocar direto no palito para ir para o forno já feito o pirulito. A mistura deve ficar de 20 a 30 minutos no forno, a uma temperatura de 180 graus. Prontos, eles ficam assim. Agora é a hora de usar o chocolate derretido para a cobertura. Por fim, a decoração, que fica por conta da criatividade de cada um. Você pode fazer de várias formas. Pode colocar cereja, pode colocar banana, pode colocar o que quiser. E olha que eu provei um e ficou delicioso, hein? O Band Cidade de hoje termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais destaques do dia do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!